Jogada. Hoje eu tô animado com o Jorge Vinícius, porque tem muita informação dos esportes como segunda-feira e notícia boa pro Brasil, né, Ari? Tem notícia boa. Jorge Vinícius, muito bom dia, seja bem-vindo. Vamos começar com uma notícia que é mais que boa, acho que é maravilhosa, não é? O João Fonseca foi campeão nos Estados Unidos, nosso tenista prodígio do Brasil, e está entre os 60 melhores do mundo. Conta os detalhes para nós. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Uma ótima semana a todos que nos acompanham. A gente começa destacando mais uma conquista do tênis brasileiro com o carioca de apenas 18 anos de idade, o João Fonseca, que faturou ontem na final contra o cazaque Alexander Bublik, vencendo por 2-0 o título de campeão do Challenger de Phoenix nos Estados Unidos. 2-0, portanto, com um duplo 7-6 e o jogo indo nos 2 sets para o tie-break, vitórias no tie-break do João Fonseca por 7-5 e por 7-0. João Fonseca vai subir agora 18 posições e vai alcançar a sua melhor marca, seu melhor posicionamento até hoje em toda a história do ranking mundial da ATP. Ele deve constar como 62º melhor do mundo, a posição de número 62 do tenista brasileiro João Fonseca deve ser confirmada ainda hoje no lançamento do novo ranking mundial da ATP atualizado. A melhor posição havia sido a de 68º, o de número 68 do mundo no tênis mundial. Mais uma conquista, desta vez em Phoenix, nos Estados Unidos, do João Fonseca. Que coisa linda, tá voando o nosso João Fonseca. E Jorge, vamos falar do Neymar, e parece que tem outros jogadores que também foram cortados da seleção brasileira. 3 cortes foram feitos pelo técnico Dorival Júnior na seleção brasileira, que entra em campo nesta quinta-feira em Brasília, no Distrito Federal, no Mané Garrincha, para enfrentar a Colômbia pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Depois o Brasil vai à Argentina encarar a Argentina na sequência. Neymar foi desconvocado, foi cortado da seleção brasileira, juntamente com o zagueiro Danilo, do Flamengo, e o goleiro Ederson, do Manchester City. Os 3 por lesão, por contusão. Lucas Perry, do Lyon, da França, Alexandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid, são os substitutos dos 3 desconvocados da seleção brasileira para estas importantes partidas das eliminatórias. O Brasil, que ocupa a 5ª colocação na classificação sul-americana das eliminatórias. 6h53 e vamos para o nosso ping-pong, Jorge Vinícius. Foi um fim de semana de decisões pelo Brasil inteiro nos campeonatos estaduais. A gente começa pelo Paulistão. Paulistão, primeiro jogo disputado ontem, comando de campo do Palmeiras no Allianz Parque, e deu Corinthians, gol de Yuri Alberto no segundo tempo, Corinthians 1, Palmeiras 0. A segunda partida só será disputada da final dia 27 de março, uma quinta-feira, 9h35 da noite, na Neoquímica Arena. Corinthians joga por um empate para se sagrar campeão paulista. O Palmeiras vai precisar vencer por um gol de diferença para provocar os pênaltis, ou vitória de 2 ou mais gols do Verdão. O Palmeiras conquistará o inédito título de tetracampeão paulista. No Campeonato Carioca tem campeão. O Flamengo chegou à sua 39ª conquista. Empatou ontem no Maracanã diante do Fluminense 0-0. Havia ganho o primeiro jogo por 2-1. Sábado, o Atlético Mineiro também confirmou o título em Minas, perdeu no Mineirão para o América Mineiro por 1-0, mas no primeiro jogo havia ganho por 4-0, festa do Galo em Minas Gerais. No Gauchão, o Internacional quebrou a série de 7 títulos consecutivos do Grêmio. Inter e Grêmio empataram ontem no Beira-Rio em 1-1. No primeiro jogo, o Inter, na Arena do Grêmio, venceu por 2-0. Então, o Internacional impede a conquista do Grêmio do título de octacampeão. Octacampeão no Rio Grande do Sul, só o Internacional, que é o atual campeão a partir de agora. No futebol cearense, a primeira partida da final, no Castelão,
teve vitória do Ceará contra o Fortaleza sábado 1-0. O próximo jogo, comando de campo do Ceará, também no Castelão, está programado para o próximo sábado. E para a gente fechar aqui o nosso giro com as decisões pelos estaduais, na Bahia ontem, Salvador, primeiro jogo da final, o Bahia venceu o Vitória por 2-0, 2 gols no primeiro tempo. O jogo da volta acontece domingo que vem no estádio do Barradão, comando de campo do Vitória. Jorge, mas no Rio de Janeiro tem uma turma que insiste em fazer do futebol um momento de violência também. Teve briga nos arredores do Maracanã, né? Vários confrontos entre torcedores de Flamengo e Fluminense, e 20 torcedores dos dois times foram detidos e encaminhados à delegacia por envolvimento em confusões no entorno do Maracanã e pela manhã também no bairro do Engenho Novo. Segundo a Polícia Civil, 17 torcedores foram autuados em flagrante por associação criminosa e promoção, prática ou incitação de violência. Cenas lamentáveis, fatos registrados, e essas cenas estão rodando em redes sociais, em vídeos aí deprimentes com relação a essa situação aí que não tem fim, infelizmente, no Brasil, no exterior, que esse conflito entre torcedores e principalmente em partidas clássicas, como no caso entre Flamengo e Fluminense, que decidiram ontem o título de campeão carioca deste ano. É uma pena, Jorge Vinícius, são criminosos, não são torcedores. Vamos falar de Fórmula 1, quem levou o Grande Prêmio da Austrália? A temporada começou na corrida de ontem. Na madrugada, nós tivemos o Grande Prêmio da Austrália no circuito de Albert Park e a vitória foi do britânico Lando Norris, da McLaren. Ele dominou de ponta a ponta o GP da Austrália, driblou a chuva e conquistou então a primeira vitória deste ano, Lando Norris. O segundo foi o holandês, o tetracampeão do mundo, Max Verstappen, da Red Bull, e o terceiro colocado foi o britânico George Russell, da Mercedes. Apenas 14 carros completaram a prova. E na sua estreia na Fórmula 1, o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto abandonou na 47ª volta da competição. O brasileiro rodou e bateu no muro em um momento em que chovia demais. A melhor posição no Grande Prêmio da Austrália, alcançado pelo Gabriel Bortoleto, foi a 13ª colocação. Esperamos aí por mais sorte, né? E um clima, um tempo, uma atmosfera diferenciada no próximo GP, que acontece já no final de semana que vem, o Grande Prêmio da China no Circuito Internacional de Xangai. Ariane e Diego. 6h58, Jorge Vinícius. Eu sou São Paulino, eu vou pedir para a palmeirense Ariane Bittencourt Diego, chamar pra que aqui. começar a semana com essa indisposição? Vou pedir para a Ariane chamar aqui essa última notícia de esportes. Por favor, Ariane Bittencourt, quem venceu aí a Supercopa do Brasil Feminina de Futebol? Eu vou pedir para o Jorge. Jorge, quem venceu a Supercopa do Brasil Feminina de Futebol? A final foi um jogo único e no Morumbis. E no Morumbis, depois de um empate em 0-0 no tempo normal, o São Paulo venceu o Corinthians por 4. Festa das meninas tricolores. O São Paulo, portanto, conquista a Supercopa do Brasil Feminina de Futebol. Parabéns às mulheres tricolores que colocaram o time em evidência na tarde e noite do último sábado no Morumbis. Muito bem, só não tô achando tão ruim porque eu não tô boa com o Corinthians, então tá tudo certo. As meninas mandaram muito bem, mandam sempre, as meninas do futebol. Jorge, muito obrigada por hoje, uma boa semana pra gente, até amanhã. A gente retorna amanhã já projetando uma semana importante para a seleção brasileira. A apresentação hoje dos jogadores junto ao técnico Dorival Júnior para os jogos das eliminatórias complicados contra a Colômbia na quinta e a Argentina na próxima semana. Até amanhã.